O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, afirmou em seu perfil no Twitter que vai pedir à Polícia Federal que abra inquérito contra o jornalista Hélio Schwartzman, colunista do jornal Folha de São Paulo. O pedido é uma resposta a um artigo de opinião publicado nesta terça-feira com o título "Por que torço para que Bolsonaro morra?". Para Schwartzman, o presidente prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida. De acordo com ele, Bolsonaro indo a óbito, milhares de vidas seriam poupadas, tendo em vista que o chefe do Poder Executivo minimiza os efeitos da pandemia. O ministro da Justiça afirmou que o pedido será baseado na Lei de Segurança Nacional. A publicação de André Mendonça foi compartilhada pelo presidente Jair Bolsonaro em seu perfil pessoal nas redes sociais. Thaís Oyama, li seu artigo hoje, queria que você explicasse também para a nossa audiência por que, na sua opinião, o Hélio Schwartzman não cometeu um crime. Olha, Paulo, eu vou explicar, mas eu queria dizer antes que eu acho que o artigo, e sobretudo o título, como eu disse no que eu escrevi, foi infeliz e, em certa medida, irresponsável a se levar em conta esse clima de pé de guerra que assola o país. E por ele, o articulista está sendo massacrado nas redes, mas agora é ele que aguente o tranco, não é? Ele exerceu o direito de falar o que pensava, que não gostou, tem o direito de deixar isso bem claro, como está deixando. O que eu disse é que desejar a morte de alguém pode ser um sentimento condenável sob vários pontos de vista, religioso, secular, moral, social, mas não é um crime. E muito menos, Paulo, um crime passível de enquadramento na Lei de Segurança Nacional, como quer o ministro da Justiça, André Mendonça. As questões técnicas, eu acho que são menos interessantes, por que ele não se enquadra na Lei de Segurança Nacional, mas ele não deve se enquadrar em crime algum, né? E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu disse exatamente isso aqui neste programa, quando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acusou os blogueiros bolsonaristas com base na LSN. Então, eu não estou falando aqui do tal grupo que atacou o STF, aquele da Sara Geromini, algo assim, que atacou o STF e arrojou isso. Eu estou falando aqui daquelas pessoas que falaram e escreveram coisas, inclusive bem pesadas, contra os magistrados. E que eu disse, assim como disseram os colegas, que eles não deveriam ser enquadrados em coisa alguma, muito menos na LSN. Então, os bolsonaristas poderiam se lembrar desse episódio também, porque muita gente, muito bolsonarista, disse a mesma coisa. Porque, Paulo, olha só, é bem fácil defender a liberdade de expressão quando o conteúdo da expressão coincide com aquilo que você pensa, né? Muito mais difícil é continuar defendendo a liberdade de expressão quando a opinião do outro é politicamente ou moralmente insuportável. Então, é preciso separar o que é crime do que é opinião. E lembrar sempre que opinião não é crime, mesmo que essa opinião seja odiosa. Tudo bem. E para você, Rodrigo Constantino, o artigo comete um crime ou não? Paulo, não, eu concordo com a Thaís nessa. Veja, o artigo mostra várias coisas, né? Revela muitas coisas. Primeiro que a Folha de São Paulo é um antro de gente que tem esse tipo de pobreza de espírito. Segundo, que por trás de muito humanista bate um coraçãozinho odiento, né? O gabinete do ódio vem realmente dessa esquerda. E o pior de tudo é que alguém como Hélio Schwartzman faz isso em nome de uma filosofia, que ele enche a boca para falar em vários textos, né? Que é consequencialista, ou seja, olha os resultados. Essa é a moral de alguém como Hélio Schwartzman, que se considera um iluminado, né, alguém racional, extremamente racional, acima das disputas ideológicas, dessa coisa partidária, tribal, e que volta e meia dá um jeito de defender o PT. Né? É o famoso isentão de esquerda. Mas, em nome dessa filosofia amoral e consequencialista, a gente teve o Holocausto, a gente teve o Gulag comunista e por aí vai. Você consegue justificar qualquer tipo de barbaridade. Então, eu acho que é muito revelador o texto abjeto escrito por ele, né, por mostrar aquilo que todo mundo que tem o mínimo de atenção já percebeu, né, que essa turma que se diz imparcial, neutra, científica, preocupada com o bem geral e com os resultados, no fundo, é uma turma perigosa. É uma turma que tem muito ódio
no seu coração e que destila veneno contra o outro. Mas como faz isso em nome do combate aos fascistas imaginários, né, qualquer um à direita dos esquerdistas tucanos, aí está liberado. Aí é o tal ódio do bem, que já virou aí, enfim, já virou até página bem sucedida, né, de rede social, porque é muito engraçado, entre aspas, apesar de ser trágico, é tragicômico, né? Você acompanhar esse tipo de coisa, né? Aquela atriz que quer esfregar o rosto do presidente no asfalto quente, tudo isso passa a ser fofo, porque vem de uma turma que pertence à patota, né? Que é de um grande jornal, o maior jornal de circulação, que tem um claro viés progressista, de esquerda, é da patota, né? Os pares jornalistas defendem, apesar, vale mencionar que o silêncio sepulcral, né, da turma em torno desse caso do Hélio Schwartzman chama atenção, né? Não há uma condenação veemente, nada disso. E aí chama atenção para outro aspecto, Paulo, que é o duplo padrão, né? Os mesmos que saíram em defesa dizendo, veja, não é crime, não é crime, muitos desses ficaram em silêncio, né, quando, em nome da segurança nacional, num entulho autoritário resgatado pelo Supremo Tribunal Federal, bolsonaristas foram perseguidos, né? Então, é uma coisa muito impressionante que a gente está vendo. Então, eu acho que a reação do governo, em nome do ministro da Justiça, é quase para chamar atenção para esse lado, para esse aspecto, né? Eu não acho que um erro somado a outro erro dá num acerto. Mas eu acho que, pelo menos, o bolsonarismo tem essa função pedagógica. Quando o Bolsonaro vai lá no voto do impeachment e fala em nome do coronel Ustra, qual é a única função que isso exerce, na minha opinião? É expor o duplo padrão dessa imprensa doutrinária, ideológica, que se sente e que se vende como imparcial, que nada disse sobre o voto anterior, que o cara enaltecia a Marighella. Então é para isso que serve, né? Quando vem à tona essa história do Hélio Schwartzman, protegido pela CLAC, né? Veja que a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, aquela que pediu impeachment do Bolsonaro com base em nada, né? Está chamando de crime o Bolsonaro ter dado entrevista. O grande crime do Bolsonaro é ter dado entrevista para jornalistas, né? Chamaram isso de crime na página deles. Agora, a ABI nada falou quando o jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso e ficou 10 dias preso sem sequer saber do que estava sendo acusado. E nada vai falar em relação a um jornalista que deseja abertamente a morte do presidente da República. Isso é liberdade de expressão apenas. Então, esse duplo padrão, essa hipocrisia, é aquilo que eu venho denunciando há tanto tempo, né? E que salta aos olhos de todo mundo lá fora. Daí a perda acelerada de credibilidade de panfletos como a Folha de São Paulo. Josias de Souza, Thaís não acha que foi crime, Constantino não acha que foi crime, será que você também não acha? Não acho que foi crime. Eu nunca redigiria, jamais redigiria um artigo como esse que foi escrito pelo jornalista Hélio Schwartzman, por duas razões. Primeiro, porque não é da minha índole torcer pela morte de ninguém. E nós estamos falando de um artigo que se mostra infeliz desde o título. Por que eu torço para que Bolsonaro morra, é o título. A segunda razão para não escrever um texto assim é que eu considero o exercício do jornalismo um privilégio tão magnífico que eu não ousaria utilizar os espaços de que disponho para instilar, para estimular sentimentos que eu considero nefastos. Nós, jornalistas, falamos tanto do tal gabinete do ódio, tocado aí pelo bolsonarismo, que esquecemos, por vezes, da necessidade de manter a atividade jornalística num ambiente metafórico de um gabinete do óbvio. E é óbvio, o óbvio, nesse momento, recomenda que, num momento de grande ódio, não basta você controlar a raiva, você tem que evitar a raiva, sob pena de se igualar ao alvo da crítica. Na prática, o que o Hélio Schwartzman fez foi se igualar ao Jair Bolsonaro, que já pregou o fuzilamento de 30 mil pessoas para salvar o Brasil, entre elas o Fernando Henrique Cardoso. O jornalista imitou o Bolsonaro no instante em que Bolsonaro, indagado ali certa vez, se achava que a Dilma Rousseff ia concluir o mandato, disse: eu espero que acabe hoje, infartada ou com um câncer, de qualquer maneira. Nesse contexto, é no mínimo irônico que o ministro da Justiça do Bolsonaro queira
enquadrar o jornalista na Lei de Segurança Nacional. Como desejar a morte de alguém ainda não foi tipificado como crime, a chance de um processo como esse prosperar é nula. E, por sorte, o Bolsonaro reiterou hoje, e parece que fala sério, porque as imagens mostram isso, que ele, embora infectado pelo coronavírus, ele passa muito bem. Viverei por muito tempo, foi o que disse o presidente. E é bom que seja assim, vida longa para o presidente. A única torcida lícita e adequada hoje, nesse momento, é justamente para que o presidente Bolsonaro viva muito, para que a atuação dele, na pandemia ou fora da pandemia, seja julgada da maneira adequada, julgada pelos eleitores, pela história, assim deve ser. Não ficar torcendo para o presidente morrer, isso não me parece adequado, não é crime, mas eu não faria. Não acho que isso seja papel de um jornalista. Não faria, acho que foi, considero esse artigo absolutamente desnecessário e agora crime não é.